Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta quarta-feira nós vamos falar sobre as dificuldades que o Atlético Paranaense tem encontrado no mercado de transferências. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o tema do vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque em entrevista coletiva concedida depois do empate entre Atlético Paranaense e Operário no último domingo, lá no estádio Germano Krieger, o treinador rubro-negro Odair Hellmann relatou as dificuldades que o Atlético Paranaense tem encontrado no mercado de transferências para reforçar o seu elenco para a sequência da temporada. E essa declaração não trouxe lá nenhuma grande novidade. Diversas fontes próximas ao Atlético e de alta confiabilidade relataram essas dificuldades em negociações recentes. E observando as redes sociais, eu percebo que muitos torcedores rubro-negros parecem não compreender exatamente o que impede o clube de concretizar uma ou outra negociação e reforçar o seu elenco. Então, nessa quarta-feira, por sugestão da Teca Bairão, que está sempre aqui no canal, um grande abraço para ela, eu vou tentar traçar um panorama geral sobre quais são essas dificuldades para que o Atlético consiga reforçar o seu elenco, o que é que está acontecendo no mercado nesse momento. Se a minha voz não estiver muito boa, pessoal, é porque eu estou um pouquinho gripado de novo, tá complicado, mas eu vou tentar gravar esse vídeo sem cortes para não prejudicar muito a minha voz. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, ou relembrar, é que essa janela de transferências do mês de junho, entre os dias 2 e 10 de junho, ou seja, que vai até a próxima terça-feira, dia 10, normalmente não ocorreria no calendário do futebol brasileiro. Essa é uma janela de exceção para a temporada 2025 por conta da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, ou seja, o grande objetivo dessa janela existir é permitir que os clubes que disputarão o Mundial possam escrever reforços para esse torneio que terá início no próximo sábado, dia 14 de junho. Não fosse pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a próxima janela da Série A seria no mês de julho, né, que seria a que se inicia no mês de julho, vamos dizer assim, que em 2025 estará aberta a partir do dia 10 de julho e se estenderá até o dia 2 de setembro. Como consequência dessa janela excepcional, dessa janela que normalmente não acontece, a gente tem uma série de elementos dificultadores. Por exemplo, na Série A do Campeonato Brasileiro, não haverá partidas durante a duração da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, até porque clubes como Flamengo, Palmeiras e companhia estarão, fora do país disputando o torneio mundial. Por esse motivo, a competição ficará paralisada por cerca de 30 dias e boa parte dos clubes da Série A concederá um curto período de férias aos jogadores dos seus elencos, cerca de 10, 15 dias, a depender de cada clube. E isso é um primeiro problema. E por que é um primeiro problema? Porque a Série B do Campeonato Brasileiro não vai ficar paralisada nesse período. As rodadas vão continuar avançando normalmente, o que faz com que o Atlético precise reforçar o seu elenco e não possa, eventualmente, cumprir com esse período de férias que esses jogadores já têm prometidos, tá? Se o Atlético quiser contratar um jogador de um clube da Série A, essa é justamente uma das questões que tem sido levantadas com frequência. Boa parte desses jogadores já se programou para viajar com a família, para passar um tempo com os filhos, enfim, tudo que é perfeitamente normal para um trabalhador durante o seu período de férias. Mas o Atlético não pode esperar, por exemplo, não poderia contratar esses jogadores em sã consciência e manter esse período de férias. Quem quiser vir para o clube vai precisar abrir mão desses 10, 15 dias de férias que eles teriam permanecendo na Série A do Campeonato Brasileiro, e a boa parte desses jogadores não estão topando, né? Até porque certamente envolveria reclamações aí da esposa, da namorada, de filhos e companhia sobre o cancelamento de planos que certamente não estão sendo feitos somente desde agora. Uma segunda questão que tem dificultado para o Atlético é a questão de salários. O Atlético perdeu receitas com o rebaixamento, isso é uma questão, ela é autoevidente, como dizem, então não tem por que eu ficar me estendendo sobre isso, e o teto salarial foi afetado. É mais difícil encontrar jogadores que estejam dentro do novo teto, do novo limite salarial estabelecido pela diretoria. Agora, para ser bem honesto, para ser bem preciso, antes que alguém comece a reclamar nos comentários com razão, essa questão financeira em si nem tem sido o principal problema, o principal dificultador. Segundo informações de setoristas do clube, o Atlético avançou com boas propostas econômicas por alguns jogadores e mesmo assim não conseguiu concretizar essas negociações. E por quê?
porque os jogadores preferem disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e não a Série B. Um grande exemplo disso é o lateral direito Igor Vinícius, que estava no São Paulo e que esteve na mira do Atlético durante um bom tempo para reforçar o seu sistema defensivo, porém o jogador de 28 anos de idade deve permanecer na Série A e reforçar o Vitória lá da Bahia. E os jogadores que vêm de fora, você me pergunta, não poderiam ser uma opção, né? Já que os jogadores da Série B são complicados, porque, enfim, quem tá no topo da tabela não quer perder destaques, quem tá no fim da tabela também não quer perder destaques, e todos os clubes em geral não querem reforçar os seus adversários na competição. Então, pro Atlético tirar jogadores importantes da Série B também não é simples. E jogadores de fora, o que poderia acontecer? Se a gente for considerar os principais mercados externos, que são da Europa, da Ásia, enfim, todos eles são jogadores que estarão de férias ou que estão de férias nesse momento, porque a temporada normalmente acaba aí na metade de maio, né? E aí os jogadores têm 20, 30, 40 dias de férias antes de se representarem para o início da pré-temporada. E além disso, gente, todos esses jogadores têm contrato, pelo menos, os que estavam empregados, evidentemente, até o dia 30 de junho, que é quando efetivamente se encerra a temporada formalmente, juridicamente, lá na Europa. Por que um jogador que tem contrato e salário garantido até 30 de junho vai se apressar, vai assinar um contrato correndo para reforçar o Atlético na Série B, por exemplo, quando somente 10 dias depois do término do seu contrato, né, no dia 10 de julho, se abre uma nova janela e nesse período, nesse interim, né, daqui até o final do mês, outros interessados podem surgir, quem sabe até interessados de Série A de Campeonato Brasileiro. Com o avanço da competição, alguns clubes vão perceber que vão precisar se reforçar, vão sofrer com lesões, aí todo um novo leque de possibilidades pode se abrir para o mês de julho. Então, boa parte desses jogadores, ainda que não tenham nada contra vir para o Atlético nesse momento, não vão se apressar em tomar uma decisão. Vão preferir, por exemplo, aguardar a janela de julho para verificar quais novas possibilidades podem surgir. E então, pessoal, existe o que eu tô tentando passar com esse vídeo de hoje é que não é tão simples, não é só uma questão de dinheiro, do que o Atlético investe ou deixa de investir, porque segundo informações o clube pode realmente investir alguns valores para reforçar o seu elenco e potencializar as chances de conseguir o acesso de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Tem outros fatores, como essa questão das férias dos jogadores da Série A, que é um direito do qual eles não estão querendo abrir mão para trabalhar na Série B. Tem a questão dos jogadores de fora, muita gente prefere estar na Série A do que na Série B, independentemente aí de o Atlético, por exemplo, ser um clube de repente mais estruturado que o Vitória, com todo respeito ao Vitória. Outros jogadores preferem aguardar para verificar que outras possibilidades vão surgir, seja dentro do Brasil, seja fora do Brasil. Então o Atlético vive num mundo de muitas incertezas, é difícil convencer jogadores que o melhor destino para eles nesse momento da carreira é vir para a Liga Arena, até porque o Atlético, estando na 11ª posição na tabela de classificação da Série B, não passa para nenhum desses alvos nenhuma segurança de que em 2026, por exemplo, caso eles assinem um contrato de 2, 3 anos com o clube, eles estarão de volta à Série A. E o Atlético perde poder de convencimento, perde poder de negociação por conta de todas essas situações. Então não é simples, não é fácil, não é tão tranquilo quanto alguns querem fazer parecer, que é só a diretoria não querendo gastar dinheiro, embora esse também possa ser um fator. E o que o Atlético poderia fazer? Minha avaliação. Primeiro, procurar jogadores de mercados alternativos. Quando eu faço scout aqui do canal, eu procuro dar uma certa visibilidade para alguns jogadores com esse perfil. Jogadores que estejam no futebol da Rússia, em pequenos clubes de Portugal, no futebol chinês, no futebol japonês, e que tenham boas passagens aqui pelo Brasil, experiência de Série B, por exemplo, ou de Série A, e que são jogadores para quem a possibilidade de retornar ao Brasil, a possibilidade de voltar a viver no Brasil, de repente pode ser um fator de convencimento muito maior do que para um jogador que já está aqui, né? Pode ser muito mais atrativo essa possibilidade de voltar para o Brasil do que, enfim, aguardar ou continuar onde eles estão. E uma segunda pergunta que foi feita pelo Anderson lá no meu Twitter, Anderson, deixa eu até pegar o nome dele aqui para não ser injusto e citar também. Deixa eu pegar aqui. O Anderson Brandoli, um grande abraço para ele, perguntou se vale a pena para o Atlético esperar, né, os jogadores que foram recomendados pelo Odair Hellmann, que são jogadores de perfil de Série A, ou se o clube deveria de repente baixar o seu nível de exigência, né, para contratar reforços mais rapidamente. E a verdade, a resposta, na minha modesta opinião, lógico, cada um pode pensar como quiser,
é que não tem resposta clara, gente. O Atlético precisa avaliar caso a caso conforme a necessidade e a urgência de cada posição que precisa ser reforçada. Na lateral direita, por exemplo, eu entendo que o Atlético precisa de um desfecho muito rapidamente, porque nesse momento conta só com o Cauã Moraes, que teve um início interessante, continuou jogando num nível minimamente aceitável, em nenhum momento ele chegou realmente a ir mal, mas também não repetiu aquele primeiro desempenho brilhante contra o Brusque nas partidas nas partidas consecutivas, né, digamos assim. O Raim Palácios, além de um problema físico, não vem correspondendo tecnicamente. O Dudu, embora tecnicamente seja um bom jogador, não consegue ficar saudável e quando fica saudável não consegue jogar bola. Então, a lateral direita, por exemplo, é uma situação que o Atlético, na minha visão, tem que resolver até o dia 10 de junho, porque caso contrário a coisa pode encrespar daqui para frente. O mesmo caso, por exemplo, do sistema defensivo, do miolo de zaga, né? O Atlético precisa contratar pelo menos mais um zagueiro e seria importante que esse jogador chegasse até o dia 10 de julho. Então, o Atlético que seja convincente na mesa de negociação, que chegue no agente, nos representantes, nos jogadores, né? Que está tentando convencer a virem jogar aqui em Curitiba com, lógico, com uma boa proposta econômica, que é fundamental, mas também com bons argumentos de projeto esportivo, com aquilo que o clube pretende fazer para evoluir nessa temporada, com os investimentos que pretende fazer para qualificar o seu elenco, para de repente passar um pouquinho de segurança para esses jogadores de que o clube realmente vai fazer alguma coisa de concreto para tentar estar de volta na Série A em 2026, porque da forma como a coisa está acontecendo, o Atlético realmente fica fragilizado na mesa de negociação e acaba acontecendo o que aconteceu com o Igor Vinícius, por exemplo, e com tantos outros jogadores. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acham de tudo que foi trazido aqui no vídeo de hoje, essas dificuldades são reais ou não, o que vocês acham de cada uma delas, deixem aí nos comentários, se o Atlético deve ou não aguardar por esses jogadores de Série A, ou se deve procurar outros jogadores. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos os comentários, então se sintam sempre muito convidados a dizer aquilo que vocês pensam, sempre leve em consideração isso. E se você está chegando agora, vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra Atleticano, compartilhe o que eu tenho em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima!